vivo mais uma vez para a nossa série de estudo bíblico, Ouvindo a Voz de Deus. E nós já estamos no tema de número 23. A gente vai estudar hoje sobre o tema batismo, né? Por que que eu devo ser batizado? Por que que nós devemos ser batizados? Então, Jesus foi batizado, deixou o exemplo, mas por que que ele quis ser batizado? A gente vai entender um pouco mais sobre essa resposta e muitas outras a gente vai estar aprendendo no nosso encontro de hoje. Para quem não me conhece, né, porque não está acostumado a acompanhar o nosso encontro, meu nome é Jadiel, estamos aqui conduzindo esse programa já desde o começo do ano, né, de fevereiro, e cada sábado a gente estuda um tema muito interessante e nós temos um convidado especial a cada sábado. E hoje a gente vai estudar sobre o batismo e nosso convidado especial de hoje é o pastor da nossa igreja aqui, do nosso distrito de Lavras, que é o pastor Enéas. Então, Deus possa abençoar, pastor, seja muito bem-vindo, nós ficamos muito felizes aqui com a sua presença, você aceitou o convite, está aqui conosco, nós sabemos que a sua agenda é muito corrida, mas deu certo e o nosso pastor está conosco hoje, que Deus possa abençoá-lo, seja muito bem-vindo. Amém, amém. Eu que agradeço o convite, agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês e a gente separar esse tempinho para estudar mais da Bíblia, estudar mais sobre esse tema que é tão importante, né? Confesso que já queria ter vindo aqui participar com vocês em outros momentos, mas essa correria aí que você falou acabou impedindo, mas graças a Deus hoje estamos aqui e vai ser um prazer, uma bênção estar aqui falando com você e também essas pessoas queridas que estão nos ouvindo aí. Amém. Então, prepare seu coração, você que está nos assistindo também, nos acompanhando pelo canal no YouTube, prepare seu coração, prepare já a sua Bíblia, uma caneta, um papel, para você também estar anotando os textos, você acompanhar as leituras. E nós vamos mergulhar um pouco mais na palavra de Deus e aprender mais o que ele tem, qual é a vontade dele para a nossa vida. E nós convidamos você, antes de abrirmos a palavra de Deus, se você puder nesse momento, feche os seus olhos e nós vamos falar com Deus. Querido Deus, nós louvamos o teu nome porque o Senhor deixou a tua palavra e ela nós temos de forma tão acessível à nossa disposição hoje. Muito obrigado, Senhor. Infelizmente, muitas pessoas em outros países, em outras realidades, e não têm acesso com tanta facilidade à Bíblia, à palavra de Deus, como nós temos hoje na nossa realidade. Por isso, nós louvamos e agradecemos o Senhor por este privilégio. Pedimos que, de forma muito especial, o Senhor possa trabalhar em nossos corações nesse momento, para que a gente possa esvaziar a nossa vida nesse momento, nossas preocupações, nossas ansiedades, e que possamos estar abertos, com a mente aberta, para ouvir a tua voz nesta tarde. Fala conosco através da tua palavra, através do teu servo, pastor Enéas, e, acima de tudo, além de compreender, que o Senhor nos ajude a colocar em prática na nossa vida. Isso aí, cada ouvinte, cada pessoa que estão também nos acompanhando pelo canal no YouTube da Adventistas Perdões, da Mactube Perdões, que o Senhor possa abençoar a vida de cada um individualmente, o Senhor sabe quais são as necessidades, o que cada um precisa. Que o Senhor possa abençoá-lo e abençoar a sua família e os seus familiares também. São essas bênçãos que nós te pedimos, desde já te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Pastor, para a gente começar, nós sabemos que a questão do batismo, algumas pessoas falam que existe alguns tipos de batismo. Mas, segundo a Bíblia, quantas espécies de batismo são reconhecidas? Ok. Essa é uma pergunta importante e a resposta para essa pergunta a gente encontra lá em Efésios, né? Efésios capítulo 4, no verso 5. Efésios, a carta de Paulo aos Efésios, capítulo 4, verso 5. E aqui, o apóstolo Paulo ele vai falar o seguinte, ó, há um só Deus, ou um só Senhor, uma só fé e um só batismo. O foco de Paulo aqui é falar sobre aquilo que é verdadeiro. Então, existe só um Senhor verdadeiro, existe só uma fé verdadeira, e, biblicamente falando, só existe um tipo de batismo verdadeiro. Então, existe um tipo de batismo que é o batismo bíblico. E daqui a pouco a gente vai entrar mais nesse assunto aqui
para explicar direitinho. Mas a Bíblia vai dizer que só existe um tipo de batismo verdadeiro. E para a gente entender melhor, nós sabemos que a Bíblia, ela tem suas palavras no original, né? E o batismo é diferente. Por exemplo, o que significa a palavra em si, o termo batismo, pastor? Explica para a gente. Às vezes a gente acaba se esquecendo, né, que a Bíblia não foi escrita no nosso idioma, a Bíblia foi traduzida para o nosso idioma. Mas a Bíblia ela foi escrita, o Antigo Testamento, a maior parte em hebraico, algumas poucas partes em aramaico e todo o Novo Testamento em grego. E a palavra ali é baptizo, né? A palavra batismo em grego é baptizo. E o significado da palavra é afundar, submergir, mergulhar. Então, assim, a própria palavra já nos diz, né? A própria palavra no grego original já vai nos dizer como é que deve ser o nosso batismo, né? Mergulhar, afundar. E isso tem tudo a ver com o significado do batismo, que daqui a pouco a gente vai falar. Inclusive, o próprio texto que traz aí, né, ele vai trazer essas conotações, né? Se a gente for ler, o texto que traz como referência, Romanos, por exemplo, Romanos 6, vamos dar uma lida rapidinho, só para quem está em casa poder acompanhar. Romanos 6, vou pegar aqui, você talvez não está com sua Bíblia, a gente vai ler aqui para você. O 6, o verso 3 ao 4. Diz assim, posso ler, pastor? Pode. Ou porventura, ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte. Até o 4. 3 e 4. 3 e 4. E o 4 diz, fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Okay. Então, é um tipo de imersão e, ao mesmo tempo, significa uma morte, né? O batismo, ele é um símbolo externo de algo que acontece dentro do meu coração. Um encontro com Jesus, uma vontade de me entregar a Ele, de viver a minha vida conforme a vontade dEle, e isso que eu tenho dentro de mim, eu vou externar isso de uma forma. Como? Através do batismo. E o batismo, ele tem o seu significado, né? Esse símbolo tem um significado. Nenhum símbolo na Bíblia é sem significado, é aleatório, né? Aqui, quando a pessoa é batizada, e é batizada por imersão, ou seja, a pessoa ela é afundada na água e é erguida novamente, quando a pessoa ela é mergulhada, é afundada, aquilo ali simboliza a morte, né? Morte para o pecado, morte para o mundo, morte para uma vida anterior, morte para uma vida sem Jesus, morte para uma vida desregrada, morte para uma vida que vai dar em perdição. E quando a pessoa é levantada, a pessoa ela ressuscita. Então, o batismo tem esse significado, né? Morte e ressurreição. A pessoa morre para uma vida anterior, uma vida antiga, uma vida que estava levando ela para um caminho perigoso. E ela então renasce para uma nova vida. Agora, ela já não vive mais para o mundo, ela já não vive mais para o eu, ela já não vive mais baseado nas suas próprias preferências e gostos e desejos. Ela ressuscita para viver uma vida nova, uma vida onde Jesus vai estar conduzindo. E agora já não sou eu mais quem vive, é Cristo quem vive em mim. É essa a ideia do batismo. Ficou claro para você? Vamos acompanhar então, pastor, um outro ponto interessante, porque Jesus ele foi batizado por João, né? Mas qual foi a forma? A Bíblia deixa claro qual foi essa forma que Cristo foi batizado por João? A Bíblia fala. Na verdade, quando a gente pensa, né, em Jesus sendo batizado, quando eu falo sobre esse tema, eu gosto de dizer o seguinte: olha, a única pessoa na face da terra que não precisava passar pelo batismo é Jesus. Era Jesus. Por quê? Bom, simplesmente pelo fato de que Jesus não tinha que morrer para uma vida anterior, porque Jesus nunca pecou, né? Jesus ele nunca teve essa necessidade, podemos dizer assim, de morrer para o mundo, morrer para o eu e renascer para uma nova vida. Mas interessante que o próprio Jesus ele foi batizado. Então,
Um ponto que eu acho interessante de deixar aqui para os nossos amigos ouvintes e os nossos telespectadores, né, que estão nos assistindo pelo YouTube, é o seguinte: se Jesus ele decidiu passar pelo batismo, como é que nós podemos achar que nós não precisamos? Sabe? Se Jesus que, né, sendo perfeito, sendo Deus encarnado, se Jesus ele viu a necessidade de passar pelo batismo para nos dar exemplo, como é que nós, vendo o seu exemplo, decidimos não passar por essa experiência? Então, esse é o primeiro ponto. Agora, respondendo a sua pergunta, falando sobre o tipo de batismo pelo qual Jesus passou, em Marcos, no capítulo 1, versos 9 e 10, vai falar algo interessante que nos mostra o batismo, o tipo de batismo que Jesus passou aqui. Marcos, capítulo 1, versos 9 e 10. Naqueles dias veio Jesus de Nazaré da Galileia e por João foi batizado no Rio Jordão. Logo, ao sair da água, viu os céus rasgarem-se e o Espírito descendo como pomba sobre ele. Primeiro que o próprio nome, a palavra batismo, significa mergulhar. Então, só pela palavra a gente já chega a essa conclusão aí. Mas quando a gente vai ver o batismo de Jesus, vai deixar claro que Jesus foi batizado por João Batista no Rio Jordão, e após o batismo, Jesus ele sai da água, ou seja, Jesus estava dentro do rio. Jesus foi batizado por João Batista dentro do rio, e, biblicamente, o tipo de batismo que a Bíblia nos apresenta é o batismo por imersão, e foi por esse tipo de batismo que Jesus passou. Né? É tão claro como a luz do dia, né? Não tem como a gente não chegar a essa conclusão, porque a Bíblia deixa muito claro. Né? Mas eu fico me perguntando às vezes, e é até a próxima pergunta, né? E o senhor começou a falar, Jesus ele não precisava ser batizado. Então, por quê, né? Que razão Jesus apresentou, então, para que ele fosse batizado? Esse relato, né, essa parte, nós podemos ver lá em Mateus, no capítulo 3. Mateus, capítulo 3, o próprio Jesus, ele vai falar sobre isso. Mateus, capítulo 3, a partir do verso 13. Mateus, capítulo 3, o Evangelho de Mateus, capítulo 3, a partir do verso 13. Você pode ler para a gente, ou... É o 13, 13 até o 15, isso. Diz assim: por esse tempo dirigiu-se Jesus da Galiléia para o Jordão, a fim de que João o batizasse. Ele, porém, o dissuadia, dizendo: eu é que preciso ser batizado por ti, e tu vens a mim. Mas Jesus lhe respondeu: deixa por enquanto, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então, ele o admitiu. Então, como o próprio Jesus vai dizer, Jesus ele passa pela experiência do batismo para cumprir a justiça, para cumprir esse ensinamento bíblico. E, obviamente, Jesus ele passa pelo batismo para nos dar exemplo. Então, eu acabo repetindo aquilo que eu disse há pouco, né? Jesus está dizendo para nós, olha, você precisa passar por essa experiência, você precisa nascer de novo, você precisa ser uma nova criatura, então você precisa passar pela experiência do batismo. Jesus está nos dando exemplo. Mostrando na própria vida, né, pastor? Exato. Dizem que as palavras ensinam, mas o exemplo ele carrega, arrasta. Ele arrasta. E a gente também, dentro desse contexto, já que Jesus ele deixou, né, esse incentivo, esse exemplo, Pedro também continuou com isso. De acordo com Pedro, no dia do Pentecostes, de que maneira o povo deveria mostrar o seu arrependimento? Ok. Às vezes a gente faz assim, né? Eu estou muito arrependido e se eu pudesse voltar atrás, eu teria feito diferente. Aí, às vezes, até, né, fala demonstrando um arrependimento. E o arrependimento, ele é importante em todo esse processo de salvação, né? Mas só se arrepender, só nas palavras, não é suficiente, porque até mesmo na nossa vida, no dia a dia,
numa briga, por exemplo, entre irmãos, entre marido e mulher, quando há arrependimento, esse arrependimento precisa ser acompanhado de ações, né, de demonstração. Não dá para dizer, por exemplo, eu estou arrependido e aí eu falo, mas eu não demonstro isso, eu não vivo isso. O pessoal olha para mim. Morta, né? Então, até a fé sem obras é morta. O arrependimento sem estar acompanhado de demonstração, ele também fica vazio. E Pedro, ele vai falar sobre a importância do arrependimento estar acompanhado de batismo. Olha que interessante. Esse texto está lá em Atos, né? Atos dos Apóstolos, capítulo 2, e o verso 38. Atos, capítulo 2, verso, né, só um, verso 38. E aqui, Pedro, ele tinha acabado de fazer um sermão extraordinário. Milhares de pessoas, né, estavam se unindo à fé cristã, e as pessoas chegaram à conclusão assim, olha, o que a gente precisa fazer? O que a gente precisa fazer? Aquele sermão de Pedro tocou o coração das pessoas. E nesse sermão, Pedro ele vai falar sobre Jesus, o fato de Jesus ter vindo, morrer no lugar das pessoas, e as pessoas o rejeitaram, né? Os seus o não receberam e tal. E no final das contas, as pessoas viram assim, tá, ok, mas o que eu preciso fazer? E aí Pedro vai responder isso, então, no verso 38. Respondeu-lhes Pedro, percebe? Pedro está respondendo, né? Respondeu-lhes Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Pedro, ele vai dizer o seguinte, ok, vocês querem saber o que vocês precisam fazer? Vocês querem saber qual é a solução para vocês que rejeitaram a Jesus, que ajudaram a crucificá-lo? Vocês querem saber qual que é a solução? Deixa eu falar para vocês aqui. Vocês precisam se arrepender, vocês precisam ser batizados, e aí sim terem seus pecados perdoados e estarem aptos a receberem o dom do Espírito Santo. E você? Eu pergunto para você que está nos assistindo nesse momento. Você tem alguma dúvida? Ficou alguma dúvida do que a gente está vendo até agora? Se ficou, você pode mandar um oi para a gente no nosso número 9191-2886. A gente vai estar à vontade, à disposição para estar respondendo. Pode pedir também esse material, o guia de estudo que a gente está usando, a gente envia pessoalmente, se você quiser, ou em PDF, diretamente aí na sua casa, se precisar, a gente leva, tá bom? Se você quiser acompanhar toda essa série que a gente já gravou até aqui, são 22 temas que já estão gravados. No canal YouTube, Adventistas Perdões, ou canal da rádio também, MacTube Perdões. Lá nós temos essa série inteira gravada e você pode estar acompanhando, tá bom? Pastor, nós vamos para um breve intervalo nesse momento, a gente vai ficar com um louvor para aquecer um pouquinho o nosso coração e daqui a pouco a gente vai estar de volta para a gente aprender um pouco mais sobre esse tema tão relevante que é o batismo. Amém. Muito bem, depois dessa bela canção que nós acabamos de ouvir, espero que você tenha gostado muito, que Deus tenha falado no seu coração também através desse louvor. A gente então retoma o nosso estudo aqui sobre o batismo. Então a gente viu que Jesus foi batizado, a gente viu a forma que era, a gente viu que é por imersão, o significado, a sua importância. E Jesus deixou um exemplo. Mas aqui, pastor, também entra uma outra questão, né? Por que é tão importante assim? Explica para nós. Por que é tão importante que a gente seja batizado? Como eu já até disse, né, o batismo é uma demonstração externa de algo, de uma mudança que acontece dentro de mim. Então, esse arrependimento, essa contrição, essa busca por uma nova vida
ela vem acompanhada de uma demonstração externa. Só que, para aqueles que acham, mas não é tão importante assim, eu posso continuar sem passar por essa experiência, né? Deus conhece o meu coração, você já deve ter ouvido muito falar sobre isso, né? Deus conhece o meu coração, Deus conhece o que vai dentro de mim e tal. Só que esse mesmo Deus que conhece o nosso coração, que sabe, né, da nossa sinceridade e tal, ele vai dizer algo importante para a gente lá no Evangelho de João. Então, respondendo sobre a importância do batismo. Lá no Evangelho de João, Jesus ele vai ter um encontro com um homem chamado Nicodemos. E acho que a gente tem tempo, né? Dá até para recapitular um pouquinho a história de Nicodemos aqui. Você que está nos ouvindo ou nos assistindo, se você quiser acompanhar, né, e relembrar aí toda essa história, é só você começar ali, capítulo 3, João capítulo 3, a partir do verso 1, você vai ver Jesus se encontrando com um homem chamado Nicodemos. Nicodemos era uma pessoa muito importante naquela sociedade, né? Nicodemos ele era um dos principais dos fariseus. Nicodemos ele era membro do Sinédrio. O Sinédrio era como se fosse um supremo tribunal lá dos judeus, composta por 71 anciãos, né, entre judeus, fariseus, saduceus, enfim, por líderes e, assim, pessoas de autoridade, pessoas importantes. Nicodemos, ele era um mestre em Israel. E o próprio Jesus vai falar isso nessa conversa aqui. Jesus fala assim, você é mestre em Israel e não entende essas coisas? Então, Jesus está conversando com um homem muito importante, que por ser muito importante, foi procurar Jesus de noite, né? Ele queria um encontro com Jesus, mas ao mesmo tempo ele não queria se comprometer, se expor ali com os seus colegas, né? Os demais fariseus ali, membros do Sinédrio, e Nicodemos então vai procurar Jesus à noite. Tem muita gente que vai criticar Nicodemos por isso. Não, porque Nicodemos, né, foi procurar Jesus à noite, se escondendo, andando pelas sombras e tal. E eu concordo com você, se você pensa assim, eu concordo com você que essa não é a melhor maneira de buscar a Jesus. Só que eu preciso dizer para você que é melhor buscar a Jesus nessas circunstâncias do que nunca buscá-lo. Sabe? De coragem também, né, ao mesmo tempo. Nicodemos, ele começa com um relacionamento meio nas sombras com Jesus, o procurando à noite. Só que aquele encontro com Jesus mudou a vida de Nicodemos. E agora esse Nicodemos aqui, que está com medo, não querendo se expor, buscando um encontro com Jesus nas sombras. Quando a gente vê lá na frente, quando Jesus morre, por exemplo, é Nicodemos e José de Arimateia que vai diante de Pilatos e pede o corpo de Jesus para ser lavado, para ser cuidado e para enterrá-lo. Então, aquele líder, né, aquele homem que começa o seu relacionamento com Jesus de maneira bem discreta, com medo, nas sombras, ele termina à vista de todo mundo defendendo a Jesus. Isso ele fez em outros momentos, mas nesse em especial ele vai lá, pede o corpo de Jesus e junto com José de Arimateia o sepulta. Então, ele começa nas sombras, podemos dizer assim, mas ele vai caminhando em direção à luz. Por isso que eu digo que é melhor nós termos um encontro assim com Jesus do que nunca nos encontrarmos com ele. É muito melhor nós começarmos às claras. Mas entre não se encontrar com Jesus e se encontrar com Jesus dessa forma, ao nos encontrarmos com Jesus, Jesus ele transforma. Independente se é de dia, se é de noite, se é de madrugada, Jesus ele tem esse poder de nos transformar, né? Mas nessa conversa de Jesus com Nicodemos, Jesus ele fala algo para Nicodemos que mexeu com as estruturas dele. Nicodemos ele se aproxima de Jesus cheio de elogios, cheio de palavras bonitas, né? Fazendo uma média ali. E Jesus ele vai de voadora, vamos dizer assim. Jesus vai direto ao ponto. Jesus vai
e ele, no verso 3, por exemplo, então nós estamos aqui em João, capítulo 3, verso 3. A isso respondeu Jesus: em verdade te digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Aí Nicodemos vai fazer uma pergunta, né, tola, né? Algumas pessoas vão dizer: Nicodemos não sabia o que estava falando e tal. Porque aí Nicodemos vai perguntar: tá, mas como é que um homem velho vai nascer de novo? Vai voltar para a barriga da mãe? E tem muita gente que vai dizer assim: Nicodemos não entendeu o que Jesus quis dizer para ele, o que Jesus disse para ele. Humildemente, eu entendo que Nicodemos entendeu muito bem o que Jesus estava dizendo para ele. Só que Nicodemos, ele não esperava que Jesus falasse isso para ele. Entendeu? Porque essa expressão nascer de novo e tal, isso já era usado na época de Nicodemos, né? Já era usado, por exemplo, a necessidade de um pagão, ao se converter para o judaísmo, já era usada essa terminologia, nascer de novo, uma nova criatura e tal. Então, isso já era usado. Então, Nicodemos, ele já tinha ouvido falar sobre isso. Nicodemos, ele sabia o que era isso. Só qual que era a diferença? Nicodemos achava que quem precisava nascer de novo era o pagão, né, o que não aceitava Deus, que era politeísta, enfim. Quando Jesus vira para ele e fala assim: você precisa nascer de novo, isso foi um choque para ele. Ele fica sem saber o que responder e acaba fazendo uma pergunta tola, assim, né? Vou voltar para a barriga da minha mãe, e aí Jesus, então, vai repetir com mais informações aquilo que ele já tinha dito no verso 3. Então, no verso 3, ele já fala: quem não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. E no verso 5 ele fala: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Então, aqui, Jesus ele vai explicar para Nicodemos o que é nascer de novo. Nicodemos, nascer de novo, e aliás, você precisa nascer de novo. Quem não nascer de novo não pode ver o reino dos céus, não pode entrar no reino de Deus. Ele vai dizer nascer de novo, e essa palavra de novo também pode ser traduzida como do alto. Então, a gente fala assim, nascer de novo ou nascer do alto. E nascer do alto, você consegue ver essa relação maior. E nascer de novo, então, ou nascer do alto, é nascer da água e nascer do Espírito. Nascer da água. Não existe outra forma de nascer da água a não ser passar pelo batismo. Então, quando Jesus ele fala, você precisa nascer de novo, e nascer de novo significa nascer da água, Jesus estava falando para Nicodemos a importância do batismo. Oi. Isso levanta uma questão interessante. E quem talvez não tiver uma oportunidade de chegar a ser batizado? Por exemplo, a gente tem a história do ladrão na cruz. Okay. A gente tem a história, por exemplo, a gente pode ver alguém que está à beira da morte, numa cama de hospital. Ela aceitou, mas não consegue ser batizado. Como que funciona? Como seria isso? Nós temos um relato na Bíblia que fala para a gente, né? Naquele momento em que Jesus estava na cruz, pregado, né, crucificado entre dois ladrões ali, a gente vê pelos evangelhos que um aceita e o outro rejeita, né? E para esse que aceita, Jesus ele faz uma promessa. Jesus vai dizer assim: em verdade te digo hoje, você estará comigo no paraíso. Jesus ele fala para aquele homem que ele seria salvo. Só que aquele homem não passou pelo batismo, né? Aquele homem era um ladrão. Aquele homem estava sendo crucificado por pecados que, de fato, por crimes que, de fato, ele tinha cometido. Jesus estava ali pagando pelos nossos pecados, mas aquele homem estava ali porque ele tinha cometido crimes, né? E Jesus vira para ele: não, você vai ser salvo. Você vai ser salvo. A grande questão, quando nós pensamos em batismo, é o seguinte: eu tenho a oportunidade, aquele homem, por exemplo, teve a oportunidade de passar pelo batismo. Descer da cruz e ser batizado. Ele não teve essa oportunidade. Dali ele foi para a morte, dali ele foi para a sepultura. Ele saiu da cruz e foi para a sepultura. Aquele homem, ele não teve liberdade para escolher ser batizado, ele não teve tempo para isso. Isso é diferente de nós porque
na maioria dos casos, existe tempo. Entendeu? Existe tempo. Pode existir uma exceção ou outra, uma situação ou outra, ok, uma pessoa, como você disse, que aceita Jesus no leito de morte, dali, né, não sai do hospital, acaba falecendo. Existem casos que, de fato, isso pode acontecer. E aí nós aplicamos o mesmo princípio do ladrão da cruz para essas pessoas. Só que essa não é a regra. Essa não é a regra, essa é a exceção. Então, se eu me arrependo, se eu quero uma nova vida, se eu quero morrer para o mundo, se eu quero renascer para uma vida diferente com Jesus, tenho oportunidade, eu tenho tempo, eu tenho condições de tomar essa decisão. Por que não tomo? Então, eu tenho oportunidade, eu tenho possibilidade, eu tenho tempo. E por que eu não vou, então? Então, é perigoso nós acharmos que nós podemos simplesmente ir adiando essa decisão, essa questão, como algo que não é importante, empurrando essa questão com a barriga, sendo que, de fato, Jesus está falando que batismo está ligado, sim, à nossa salvação. Então, pastor, todas as pessoas que se batizam serão salvas? Não, eu não disse isso. Mas o próprio Jesus está dizendo que o batismo ele é importante dentro desse processo de salvação. Por quê? Porque, como eu disse, é uma demonstração externa de algo que aconteceu dentro de mim. É o tornar público o meu encontro com Jesus. É dizer assim, não, eu aceito Jesus, eu quero uma vida ao lado dele. E por isso eu tomo a decisão e passo por esse batismo, por esse símbolo. Eu morro para o mundo e renasço com uma nova vida com ele. Essa dúvida, ela, por um tempo, ela pairou ainda na minha cabeça, né, no meu coração. E eu não entendia, mas hoje eu entendo, né? Depois de um tempo, eu passei a entender a importância desse episódio que aconteceu com o ladrão na cruz, né? Mas isso me fez lembrar aqui, vou abrir um parênteses aqui, eu tenho um tio que ele trabalha como condutor de ambulância. Tio Nilson, muito querido por nós, se ele assistir em algum momento, um abraço para ele. E ele já me contou histórias de pessoas que estavam ali no último suspiro e ele chegou e fez apelos. Ele pregou, a pessoa entendeu e a pessoa às vezes não conseguia nem falar, mas balançava a cabeça, ele tinha entendido e aceitava. Sim. Então, por um tempo eu não entendia que como uma pessoa poderia ser salva. Hoje eu entendo que uma pessoa nessa situação é uma exceção, né? Ela aceita na Cristo. Por que não? Como pastor, eu já passei por situações assim também, né? Lá no Rio, eu vivi isso algumas vezes, de ir visitar alguém no hospital, e ali, como ser humano, a gente já vê que aquela pessoa está numa situação muito crítica. Certamente ela não teria condições de sair dali e tomar a decisão, e mesmo assim, ali no leito de morte, vamos dizer assim, eu chegar e apelar para a pessoa, olha, você se arrepende dos seus pecados, você quer pedir perdão aos seus pecados a Deus e tal. E a pessoa sim, e eu perguntava, olha, se você pudesse fazer diferente, se você pudesse voltar atrás, você teria feito diferente? A pessoa chorando às vezes, falando, sim, eu teria feito diferente, eu me arrependo e tal. E aí eu faço algumas perguntas e no final eu poder dizer para a pessoa, não porque há em mim autoridade, porque não há, a autoridade vem da palavra. E aí eu digo para a pessoa assim, olha, de acordo com a Bíblia, eu posso dizer para você, você está perdoado, você está em paz com Deus, porque você de fato está arrependida e teria condições de viver uma vida diferente, se tiver a oportunidade. Infelizmente, essa pessoa de que eu estou me lembrando aqui, de fato, ela não saiu do hospital. Mas entendo que morreu com Jesus. Né? Aos olhos da fé, né? Aos olhos da fé. Muito bem, é um tema muito gostoso, a gente pode aprender muita coisa através do batismo. Em várias partes da Bíblia a gente aprende um ponto relevante, né? E agora, pastor, a gente gosta de entender um ponto. O que Paulo foi orientado a fazer quando entendeu o plano da salvação? E é interessante a gente pensar na vida de Paulo, porque Paulo, ele era um homem muito sincero, né? Ele era um homem muito sincero andando pelo caminho errado, né? Ele conhecia, era muito sincero, né?
E ele estava fazendo aquele trabalho de perseguir a igreja cristã, achando que estava fazendo a vontade de Deus, até que Jesus apareceu para ele e falou assim: não, você está me perseguindo. E aí Jesus falou: quem é você? Eu sou Jesus, a quem você persegue. E aquilo ali mudou a vida de Paulo. E ali, de fato, né, literalmente, Paulo teve um encontro com Jesus. E contando a sua experiência de encontro com Jesus, o apóstolo Paulo ele vai nos ensinar através do que ele fez, como nós deveríamos fazer também. Isso está lá em Atos, né? Atos dos Apóstolos, novamente, capítulo 22, verso 16. Atos, capítulo 22, verso 16. Aqui Paulo está contando de uma conversa dele com Ananias, né? Ananias foi aquele enviado de Deus para ir lá falar com Paulo depois que ele ficou cego, que ele teve aquele encontro com Jesus, né? Inclusive, no primeiro momento, Ananias falou assim: Senhor, eu não vou lá, não. Com medo, né? Eu estou com medo, Senhor. Você está sabendo que esse homem está prendendo, matando todo mundo, Senhor? Você está me mandando ir lá? E aí Jesus fala assim: não, vai, porque ele é para mim um vaso escolhido. E Ananias vai. E agora Paulo contando, né? Paulo contando desse encontro dele, dessa conversa dele com Ananias. Paulo vai contar assim, tá no verso 16, né? Ananias falando para ele: e agora, por que te demoras? Levanta-te, recebe o batismo e lava os teus pecados, invocando o nome dele. Ananias vira para Paulo e pergunta assim: e você, por que você está demorando? Interessante que Paulo, ele tinha acabado de ter um encontro com Jesus, né? Paulo tinha acabado de ter um encontro com Jesus. Só que o problema de Paulo não era a falta de conhecimento. A gente não pode aplicar isso a todas as pessoas, né? Porque antes de nós tomarmos uma decisão pelo batismo, a gente precisa entender, né, a Bíblia, entender o porquê do batismo, entender o plano da salvação, entender o que racional. Exato, entender o que Jesus espera de nós. Então, aos nossos ouvintes, de repente nós temos aqui pessoas que estão nos ouvindo que assistiram toda a série aqui, né, desde a primeira. E talvez para essa pessoa, essa pergunta ela caiba, né? E você, por que você está demorando? Você já conhece, você teve um encontro com Jesus, ele já te mostrou o que você deve fazer, então por que te demoras? E foi exatamente isso que Ananias pergunta para ele. Na verdade, todo o tempo que nós passamos longe de Jesus já é um tempo que nós não deveríamos passar, então, ao nos entregarmos a Jesus, a gente já está demorando. Percebe que a gente sempre demora para estar com Jesus, porque é a melhor coisa que nós podemos fazer. Então, estar com Jesus, nos entregar a Ele, selar esse compromisso com Ele, é a melhor coisa que nós podemos fazer. E quando eu tenho condições e não tomo essa decisão, certamente Deus olha para a gente e fala assim: mas por que esse meu filho está demorando? Por que esse meu filho não se decide? Por que ele ainda resiste a tomar essa decisão, que é uma decisão que só nos faz bem, só nos ajuda, só nos leva para a salvação. Então, eu gosto de ilustrar essa questão com um pai que viaja. E, de fato, eu sou pai e viajo de vez em quando. E, pelo menos para mim, quando eu viajo, eu fico agoniado para voltar e para poder, né, rever as minhas filhas, estar com a minha esposa e tal. E aí eu viajo, passa um dia, 2 dias, já bate aquela saudade, aquela vontade. E quando volta é aquela alegria, né? O momento do abraço, o momento do reencontro, o momento de fazer alguma coisa junto, de passar tempo junto. A gente deve sentir essa falta de se encontrar com as pessoas que a gente ama, sabe? E ninguém ama mais a gente do que o nosso Deus. Então, eu fico imaginando, aqui é uma imaginação minha, Jesus virando para a gente e falando assim: meu filho, por que você está demorando? Tudo que eu quero é poder estar com você.
Tudo que eu quero é poder te abraçar. Tudo que eu quero é ver a sua entrega e nós nos relacionarmos da maneira correta. Então, muitas das vezes nós, às vezes, resistimos, demoramos para passar pela melhor experiência da nossa vida. Esse convite é um convite direto. Você que está nos acompanhando, nos ouvindo, você que está nos assistindo, reflita sobre isso. Você já ouviu, já entendeu? E aí? Pergunta que foi feita para Paulo, ela também é feita hoje também, né, pastor? Exato. Vamos avançar um pouco. Quando que eu devo tomar a decisão de entregar-me a Deus através do batismo? Acho que até que você já começou respondendo, né? Na verdade, aqui a Bíblia fala sobre isso também, mas eu vou até começar aqui pela lógica, né, pela lógica comum aqui. Qual é o tempo que de fato nós temos? Qual é o tempo que de fato nós temos? Agora. Você consegue voltar um segundo atrás para desfazer algo que você fez? Ou para retirar uma fala que você teve? E às vezes a gente se coloca em situações complicadas justamente porque no calor do momento a gente fala uma coisa e a gente se arrepende, mas aí a gente não consegue mais pegar aquela palavra e voltar, né? Então, assim, a gente não consegue voltar um segundo no tempo. Um segundo. Mas, assim, a gente também não tem controle sobre o nosso futuro. Porque, assim, o futuro, nós fazemos planos e precisamos fazer planos. Devemos fazer planos. Mas o plano, se concretizar ou não, ele não está nas nossas mãos, né? Então, eu vejo tantas pessoas fazendo planos e tal, e às vezes o plano nunca acontece. Por quê? Porque a pessoa nem chegou lá. Algum tempo atrás, nós tivemos aqui no estado de São Paulo um avião que caiu, né? Ali na região de Valinhos, se eu não estou enganado. Vinhedo, Valinhos, por ali. Acho que é Valinhos mesmo. Um avião que estava vindo do Paraná, indo para São Paulo, e era véspera de Dia dos Pais. Eu lembro disso. Que uma das histórias era um pai que tinha ido para o Paraná para buscar a filha, e agora os dois estavam vindo para São Paulo para pai e filha passarem o Dia dos Pais juntos. E aquele avião nunca pousou em São Paulo, ele caiu antes. E aí eu fico pensando, né? Pensando sobre esse futuro, sobre os planos. Quais eram os planos para aqueles dois, né? Pai e filha. E a filha era pequenininha, era uma menina, né? De uns 4, 5 anos, se eu não me engano. Quais eram os planos daqueles dois, né? O pai tinha ido lá buscar a filha para passar tempo juntos. Era Dia dos Pais, seria uma comemoração extraordinária para pais que estavam separados e tal, a filha poder passar esse momento especial com o pai. Infelizmente, o avião ele não pousou. Essa história e muitas outras nos mostram que o tempo que nós temos é sempre o agora. É sempre o agora. O tempo que nós temos é o hoje. Na verdade, é o agora mesmo. Não podemos dizer nem hoje, é o agora. Porque a gente não consegue voltar um minuto atrás para desfazer algo que a gente fez e a gente não consegue prever o que vai acontecer daqui a 5 minutos na nossa vida. A gente não consegue prever. Então, quando a gente fala sobre batismo, quando a gente fala sobre entrega a Deus, que é essa questão tão importante, que é essa questão que tem a ver com salvação e perdição, né? Como eu disse, não digo que a pessoa que foi batizada vai ser salva, e eu também não posso dizer que a pessoa que não foi batizada, como o caso do ladrão da cruz ali, não foi batizado, mas se perdeu. Não, Jesus diz que ele está salvo. A grande questão é, se eu tenho tempo, se eu tenho oportunidade, o tempo em que eu devo fazer a minha entrega é o agora, é o hoje. A minha decisão, ela precisa ser hoje, porque de fato é o tempo que eu tenho, né? Eu não posso voltar no passado, não posso adiantar, não posso ver, posso ter certeza que meu futuro vai se tornar realidade. O que eu posso fazer é viver o meu hoje, pensando no futuro, sim, pensando na minha salvação, na minha vida eterna. E aí sim, tomar a decisão hoje. Né? Tomar a decisão hoje. Com base naquilo que eu já estudei, com base naquilo que eu já conheci,
após estudar a Bíblia, entender o que Deus espera de mim, o que Ele ofereceu para mim, eu posso e devo tomar a decisão, e essa decisão deve ser já, deve ser o quanto antes. E quando a pessoa toma essa decisão, a pessoa que já teve, às vezes, um passado complicado, já teve um histórico não muito bom, como que fica esse passado? Primeiro, o batismo é uma morte para uma vida passada. O poder de Deus em nos perdoar, em nos lavar, em nos restaurar, ele é total, né? O poder de Deus sobre nós, ele é grande demais. Deus, ele nos lava, ele nos perdoa, Deus, ele nos dá a oportunidade de uma nova vida. E na Bíblia, Deus, ele fala que ele não leva em conta o tempo em que nós estávamos na ignorância, por exemplo. Esse texto, né, acho que é importante a gente citar esse texto aqui, está lá em Atos dos Apóstolos também, no capítulo 17, o verso 30. Atos, capítulo 17, verso 30. E aqui lemos assim: ora, não levou Deus em conta os tempos da ignorância, agora, porém, notifica aos homens que todos, em toda parte, se arrependam. Como é que eu posso me arrepender? Como é que eu posso ser responsabilizado por algo que eu não sabia, né? Então, o que Deus está falando aqui é que ele não leva em conta o tempo de ignorância. Só que a partir do momento que eu já não sou mais ignorante sobre aquele assunto, qual que deve ser a minha decisão, né? Deus não leva em conta o tempo que eu não sabia, mas a partir do momento que eu sei, agora ele espera de mim uma decisão, um comprometimento, uma entrega. E talvez alguns até estejam nos ouvindo ou assistindo nesse momento pensando, né? Bom, até hoje eu era ignorante, né? Até hoje eu não sabia. E quando eu falo ignorante, viu? No sentido de não ter conhecimento sobre aquele assunto. Até hoje eu não tinha esse conhecimento, né? Até hoje eu estava sem saber, mas hoje, a partir do momento que eu entendo isso, Deus, ele pede de nós uma decisão, uma entrega, e ele quer firmar um compromisso conosco. E você? Pare para pensar. Você passou a conhecer, você estudou, você aprendeu, tirou suas dúvidas. O que você vai fazer? Reflita um pouco sobre isso. Para a gente concluir, pastor, o que acontecerá se atendermos à ordem de Jesus? Okay. O que a gente perde em se entregar a Jesus? O que a gente perde em se entregar a Jesus? Nada. Nada que seja bom, pelo menos. Se entregar a Jesus, entregar a vida a Ele, assumir um compromisso com Ele, é algo que nós podemos fazer e devemos fazer, que não tem contraindicação. Na verdade, é a melhor decisão que nós podemos tomar e devemos tomar. Ela não tem contraindicação, mas a Bíblia vai falar que aqueles que tomam essa decisão terão alguns privilégios, né? E a gente vai lá para Apocalipse capítulo 22. Apocalipse capítulo 22, o verso é o 14. Apocalipse capítulo 22, verso 14, diz o seguinte: bem-aventurados ou felizes, né? Aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que lhes assista o direito à árvore da vida e entrem na cidade pelas portas. Aqui, basicamente, falando de uma outra forma, aquilo que eu já tinha falado, o que Jesus já tinha falado lá para Nicodemos. Quem não nascer da água, quem não nascer do Espírito, não pode
entrar no reino de Deus, não pode ver o reino de Deus. E agora, em outras palavras, o próprio Jesus está dizendo a mesma coisa, né? Bem-aventurados são aqueles que lavam as suas roupas. E lavar as roupas aqui no sangue do Cordeiro é essa ideia de ter os seus pecados perdoados, né? Você ser lavado é você ser perdoado. Você ter essa oportunidade de uma nova vida. E aqui fala, você vai ter direito à árvore da vida e você vai entrar na cidade pelas portas. Eu gosto de imaginar. Eu gosto de imaginar os salvos chegando no céu. Eu gosto de imaginar. A Bíblia vai falar que as portas serão pérolas, né? Cada pérola será uma porta. Então você pode imaginar o tamanho da pérola. 12 portas e nós entrando, né, os salvos entrando por aquelas portas, recebendo a sua coroa das mãos do próprio Jesus, tendo a oportunidade de estar naquele local extraordinário, comendo da árvore da vida, e a árvore da vida, como o próprio nome já diz, é a árvore que nos fornece vida e vida eterna. É por isso que, ao sermos salvos, nós estaremos para sempre com o Senhor e viveremos para sempre, porque nós teremos essa vida eterna através do fruto dessa árvore, porque nós, como seres humanos, nós não temos vida eterna em nós mesmos, né? Nós temos vida eterna porque Deus decide nos dar a eternidade. E nós tomamos posse dessa vida eterna ao participarmos da árvore da vida. Teremos a oportunidade de entrar pelas portas, receber a nossa coroa das mãos do próprio Jesus, vivermos tudo isso. E viver tudo isso, querendo ou não, depende das nossas decisões, daquilo que nós vamos fazer com a nossa vida hoje, agora. Inclusive, se nós vamos firmar esse compromisso com Jesus, entregar a nossa vida a Ele ou não. Então, assim, o apelo que Deus tem para cada um de nós nessa tarde de sábado, ou em qualquer outro momento que você vai assistir pela internet, o apelo de Deus para nós nesse momento, talvez para você seja o mesmo apelo que Ananias fez para Paulo. E você, por que você está demorando? Por que você está demorando? Você já tem condições de tomar essa decisão, de se entregar a Jesus. Por que você não fez ainda? Para aqueles que ainda estão no processo, estão estudando, estão entendendo mais, aí o apelo é, continue estudando, continue entendendo aquilo que Deus espera de você, mas antes de Deus esperar alguma coisa de você, Deus ele te oferece um monte de coisas, especialmente essa salvação, essa vida eterna, esse céu, esse paraíso extraordinário que ele já preparou para nós. Então, hoje, né, agora, pode ser o momento de nós tomarmos a nossa decisão ao lado de Jesus, de nós colocarmos os nossos pés nos caminhos que Ele preparou para nós, que Ele sonhou para nós que nós percorrêssemos. E ao nos decidirmos, ao nos entregarmos a Jesus, nós podemos ter a certeza de uma vida nova e de uma vida nova para uma eternidade ao lado do Senhor. Hoje a gente viu bastante coisas, a gente aprendeu bastante sobre batismo, e talvez você chegou no meio ou no final do nosso bate-papo, que o sinal foi muito gostoso, muito importante. Vou pedir para o pastor fazer só um resumo para a gente, Isabela. O que a gente aprendeu, o que a gente viu no nosso estudo de hoje? Okay. Hoje nós vimos que a Bíblia diz de um tipo de batismo, né? Um batismo verdadeiro, que é o batismo por imersão. O batismo que Jesus passou, ele passou não porque ele tinha pecado, mas ele passou para nos dar exemplo. Pedro, quando ele faz aquele sermão e tal, e conscientiza as pessoas do caminho errado pelo qual elas estavam seguindo, as pessoas vão perguntar, mas o que a gente deve fazer? Pedro fala, vocês se arrependam e sejam batizados. Precisamos nos arrepender, sermos batizados, nós precisamos nascer de novo.
nós precisamos nascer da água, nós precisamos nascer do Espírito, porque o próprio Jesus falou que o nascer de novo, o nascer da água, tem sim relação com a nossa salvação. O tempo para nós fazermos isso é agora, é hoje. Precisamos tomar essa decisão hoje. Se eu não sabia antes e agora sei, Deus ele não leva o passado em consideração, mas ele vai levar o de hoje em diante. Ele vai levar em consideração aquilo que eu sei, a oportunidade que eu tive de me decidir e não me decidir. E por fim, nós aprendemos durante esse estudo que Deus ele tem privilégios para aqueles que tomam a decisão ao seu lado. Ele preparou a nossa salvação, ele preparou o nosso céu, ele preparou a eternidade, ele preparou a nova Jerusalém para que nós, que nos comprometemos com ele, ele preparou tudo isso para nós desfrutarmos ao seu lado. Pastor, foi muito gostoso o nosso bate-papo até aqui, mas eu não poderia deixar de dar uma oportunidade, tendo em vista o que a gente viu aqui. Qual é o tempo? A gente viu hoje, quer dizer, hoje, a gente viu que o agora é o momento. Qual recado você teria para deixar para quem tem nos acompanhado, para quem assistiu nosso estudo, com base nesse contexto todo? Que recado você deixaria para essa pessoa? Depois a gente não sabe, né? Amanhã, se ia ser curioso. Qual recado você deixaria? Deixa eu falar com vocês que Deus ele nos ama mais do que tudo. Deus nos ama mais do que tudo. Não existe ninguém na face da terra que nos ame mais do que Deus. Como eu sei disso? Deus lhe oferece o seu filho. Jesus ele se submete e se entrega por nós. Jesus ele nos ama de uma tal forma que ele foi capaz de oferecer o seu filho. Jesus se submete, passa pela morte, para que nós tivéssemos a oportunidade de termos um futuro diferente. E quando nós pensamos no tamanho do amor de Deus por nós, quando nós paramos para pensar no tanto que Jesus sofreu para que nós tivéssemos vida, para que nós tivéssemos salvação, o que Jesus teve que enfrentar para que nós tivéssemos a oportunidade de sermos salvos, de sairmos desse mundo de miséria, de dificuldade e sofrimento. Depois, quando a gente pensa em tudo que Deus fez por amor a nós, a pergunta que eu faço para você, ouvinte, telespectador, nesse momento é: como nós podemos ter coragem de dizer não para alguém assim? Como podemos ter coragem de dizer não para alguém assim? Alguém que nos ama tanto, que se entregou. Se entregou. E quando eu aceito a Jesus, quando eu tomo essa decisão ao lado dele, eu estou dizendo para Jesus assim: Senhor, na minha vida, o seu sacrifício não foi. Na minha vida, o seu sacrifício não foi. E hoje nós temos a oportunidade de dizer isso para Jesus. Senhor, na minha vida, o seu sacrifício não foi, porque eu quero tomar posse dessa salvação. Eu quero esse comprometimento, eu quero me entregar. Eu aceito o batismo, eu aceito essa nova vida, porque eu quero viver uma nova vida contigo por toda a eternidade. Na verdade, a entrega que Jesus espera de nós é uma entrega muito pequena comparado ao tamanho da entrega dele pela nossa salvação. Interessante nós pensarmos, Deus ele pede que nós o amemos, mas ele nos amou primeiro. Deus ele pede que nós sejamos fiéis a ele, mas ele é fiel para conosco primeiro. Deus, aquilo que ele pede de nós, ele faz primeiro. Ele ensina, ele demonstra primeiro. E, de repente, você está pensando, né, sobre essa entrega. Não se esqueça que essa sua entrega, a nossa entrega, sempre vai ser em resposta a algo que Jesus já fez antes. E antes de você se entregar
a Ele através do batismo. Ele se entregou por você, mas não foi num tanque batismal no rio. Ele se entregou a ponto de ser pendurado. Deus nos abençoe. Deus nos ajude, que nós possamos tomar essa decisão que é tão importante, mas ao mesmo tempo é simples, porque Ele está à nossa disposição, Ele abre os braços e quer nos receber nesse momento. Se esse for o seu desejo, se entregar a Jesus, não deixar para depois, a gente não sabe. Se daqui a pouco, amanhã não nos. Se esse for o seu desejo, que você faça esse compromisso com Deus nesse momento, e não comigo, não porque o pastor está falando, mas porque você entendeu de forma racional que Deus está falando com você, que Deus está com você. Se esse for o seu desejo, onde você estiver, se você puder, feche os seus olhos. Nós vamos fazer uma breve oração. Que o nosso compromisso com Deus seja mantido. Vamos orar. Senhor, nosso Deus e Pai, muito obrigado por tudo aquilo que o Senhor fez e faz pela nossa salvação. Obrigado, Senhor, porque o Senhor nos oferece a oportunidade de nos entregarmos a Ti através do batismo. O Senhor nos mostra a importância dessa decisão, o Senhor nos mostra as consequências dessa decisão, que são consequências de bênção, são consequências de vida eterna, é uma recompensa que o Senhor tem preparado para nós. Então, por favor, ó Pai, nós te pedimos nesse momento, nos ajude. Por favor, Senhor, tire de nós tudo aquilo que tem nos atrapalhado de nos entregarmos a Ti. Nos ajude, Senhor, a olharmos para o que o Senhor fez por nós. E nos ajude, Senhor, a respondermos através dessa decisão, dessa entrega, dessa cerimônia que é tão bonita e tão especial para nós. Por favor, ó Pai, certamente o Senhor tem filhos e filhas queridos, importantes, amados pelo Senhor, que precisam tomar essa decisão, que precisam se entregar a Ti. Por favor, ó Pai, suplicamos que o Senhor, através do Santo Espírito, trabalhe de maneira poderosa nessa mente, nesse coração, para que essa decisão seja tomada. E que haja salvação nessa vida, que haja salvação nessa casa, e que seja algo extraordinário e uma bênção que vai durar toda a eternidade. Perdoe, Senhor, as nossas faltas, os nossos pecados. Continue dirigindo a todos nós. Te pedimos uma bênção sobre este programa, sobre esta rádio. Pedimos uma bênção sobre essa cidade, ó Pai, cidade de perdões, por favor. Entregamos tudo isso em Tuas mãos. Pedimos e já agradecemos em nome de Jesus. Amém. Pastor, muito obrigado pela sua presença, por estar aqui compartilhando conosco um pouco da palavra de Deus, mesmo diante, como a gente já conversou, diante da sua correria. Que Deus possa abençoar muitíssimo a sua vida, a sua família, o seu ministério. Amém. Foi um privilégio, uma alegria. Espero poder voltar aqui mais vezes. Deus quiser. Ó. E para você que esteve nos acompanhando, esteve nos ouvindo, nos assistindo, muito obrigado pela sua participação, por estar nos acompanhando até aqui, por estar conosco até aqui. Que Deus possa abençoar muitíssimo também a sua vida, a sua família. E nós aguardamos você no nosso próximo sábado, no nosso próximo encontro. Que Deus possa abençoar grandemente a sua vida. Até mais. Amém.